Olá, meus amigos, minhas saudações a todos que me acompanham através desse vídeo. Nele eu vou tratar da parte 6 do tema falência, abordando a decisão que decreta a falência e os efeitos relativos aos direitos dos credores. Essa matéria ela está regrada pelo artigo 6º, também pelo artigo 77 e ainda pelo artigo 124 da Lei 11.101, que todos nós sabemos é a Lei de Recuperação e Falência na ordem jurídica brasileira. Quanto à natureza jurídica da decisão, ela é constitutiva, né? Seja esta constitutividade decorrente de um ponto de vista negativo, na medida em que a decisão que decreta a falência ela extingue a empresa, seja também sob o ponto de vista positivo, porque ela constitui o devedor no estado falimentar e também converte, né, constitui a empresa extinta em massa falida. Então há por assim dizer, uma espécie de dupla constitutividade, uma constitutividade negativa, em função exatamente da extinção da empresa, e uma constitutividade positiva, né? Convertendo, constituindo o devedor no seu estado falimentar, portanto, alterando com isso seu regime obrigacional, e, além disso, também constituindo, né, concebendo, criando a massa falida a partir exatamente da empresa extinta. Os efeitos relativos aos direitos dos credores, que decorrem exatamente do decreto de falência. O primeiro efeito nós vamos encontrar no artigo 6º da lei e que diz respeito à suspensão da prescrição dos créditos. Então, a partir do momento em que a falência é decretada, os créditos relacionados à massa falida passam então a ter a sua prescrição suspensa. Outro efeito, também ainda encontrado no artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência, diz respeito à suspensão de todas as ações de execução, todas as execuções individuais contra o falido. Então, todas aquelas ações de execução individualmente propostas contra o falido, elas vão ser suspensas por quê? Por conta exatamente da natureza do processo falimentar, ter assim aquele componente do qual falávamos em vídeo anterior, de natureza, né, de execução coletiva. Então, em nome da execução coletiva, que vai formar o juízo universal, as execuções individuais, por força do artigo 6º da lei, então, ficam também suspensas. Além disso, ainda com base no artigo 6º da lei, especialmente no seu parágrafo 1º, ficam todas as ações contra o falido suspensas, exceto aquelas que tratam de quantias ilíquidas, né, ilíquidas, que precisam, portanto, ainda ter seu valor ao longo do tempo definido, as ações trabalhistas até a liquidação do valor do crédito trabalhista do trabalhador, do empregado, e as ações fiscais. Mas mesmo assim, a Fazenda Pública ela deve respeitar a sua posição na ordem de preferencialidade estabelecida lá pelo artigo 83. Essa é uma posição definida pelo STJ. Além desses efeitos, né, então, de suspensão da prescrição dos créditos, suspensão de todas as ações individuais contra o devedor falido, suspensão de todas as ações também, exceto aquelas que tratam de quantias ilíquitas, de ações trabalhistas até a liquidação e ações fiscais, sabendo que as ações fiscais precisam respeitar a sua ordem estabelecida pelo artigo 8, a sua posição na preferencialidade estabelecida pelo artigo 83,
Ainda teremos também, com base no artigo 77 da Lei Falimentar, o vencimento antecipado de todos os créditos, com abatimento, se for o caso, proporcional de juros. Então, aqueles créditos que iriam ainda vencer, que ainda eram vincendos no dia em que é decretada a falência da empresa, estes créditos, com o decreto de falência, eles passam a ter o seu vencimento antecipado. E aí, se no cômputo do crédito tiver embutido o valor de juros, então estes juros são abatidos proporcionalmente. Essa é uma determinação, é um comando estabelecido pelo artigo 77 da lei. E ainda também como efeito relativo aos direitos dos credores, nós temos lá o comando do artigo 124 da Lei Falimentar, que fala no afastamento da incidência de juros, tanto os juros previstos em contratos quanto aqueles previstos na própria lei. E esse afastamento da incidência de juros se dará até o montante em que o ativo não seja mais suficiente para pagamento de credores. Claro que se o ativo puder de alguma maneira fazer frente a todos os credores da massa falida, se preserva o pagamento destes juros. Mas como isso é absolutamente incomum, então dá para dizer que na prática, na verdade, né, pela regra do artigo 124, os juros têm a sua incidência afastada, tanto os juros legais quanto os juros contratuais. Se bem que esse afastamento de juros ele não irá ocorrer, né? Então os juros ainda continuarão incidindo em relação a créditos com garantia real e a créditos decorrentes de debêntures, né? Debêntures, nós sabemos, são títulos garantidores de empréstimos feitos às empresas. Então, tanto os juros decorrentes de créditos com garantia real, quanto créditos relacionados a debêntures, estes são os únicos em relação aos quais, mesmo depois da falência decretada, os juros ainda continuam correndo. Os demais créditos, seja de que natureza for, sejam de que natureza forem, sejam juros legais ou sejam juros contratuais, os juros deixarão de incidir. Certo? Isso com base na regra do artigo 124. Então, estes, meus caros, do artigo 6º, do artigo 77 e do artigo 124, são os efeitos da decisão que decreta a falência relacionados aos direitos dos credores. Até o nosso próximo vídeo com a parte 7 do tópico, do tema falência.